Paz e bem, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar quem são as duas testemunhas que o livro de Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 ao 12, fala, tá certo? Quem são essas duas testemunhas? Muitos levam para o lado espiritual, mas eu prefiro levar mais para o lado literal, porque é a minha visão, ela é literal. Essas duas testemunhas são literais, tá certo? Não espirituais. Há 3 pontos de vista principais sobre a identidade das duas testemunhas, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo de 3 a 12. A primeira é Moisés e Elias. Moisés e Elias. A segunda é Enoque e Elias. E a terceira, que eu acho mais fraquinha entre elas, 2 crentes desconhecidos, a quem Deus chama para serem suas testemunhas nos tempos finais. Moisés e Elias são vistos como possibilidades devido ao poder das testemunhas de transformar a água em sangue. Apocalipse 11, 6. Então, nesse caso, transformar a água em sangue. Quem transformou a água em sangue? Moisés, né? Uma das pragas do Egito, né? Pelo qual Moisés é conhecido. Êxodo capítulo 7, né? As duas testemunhas também têm o poder de destruir pessoas com fogo do céu. Apocalipse 11, 5. Pelo qual Elias é conhecido, de acordo com 2 Reis capítulo 1. Também dando força a essa visão é o fato de que Moisés e Elias aparecem com Jesus na transfiguração, né? Quem lembra aí dessa passagem de transfiguração, de acordo com Mateus capítulo 17, versículo de 3 a 4, né? Jesus sobe aí de corpo, né? Junto com, vai encontrar nas nuvens Moisés e Elias, tá certo? E Pedro fala que vamos montar mais 3 barracas, né? De acordo com Mateus capítulo 17, versículo 3 e 4. Além disso, a tradição judaica espera que Moisés e Elias retornem no futuro. Malaquias capítulo 4, versículo 5 prevê a vinda de Elias, e alguns judeus acreditam que a promessa de Deus de levantar um profeta como Moisés, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 e depois versículo 18, também precise de retorno de Moisés. Enoque e Elias são vistos como possíveis identidades das duas testemunhas, porque são os 2 indivíduos na história que nunca experimentaram a morte, né? Então os 2 aí foram arrebatados aos céus aí sem morrer, né? Gênesis capítulo 5, versículo 24, 2 Reis capítulo 2, versículo 11. O fato de que nem Enoque nem Elias morreram parece capacitá-los para a morte e ressurreição das duas testemunhas, conforme Apocalipse capítulo 11, versículo de 7 a 12. Ele fala que as duas testemunhas vão morrer e ressuscitar. Então, nesse caso, como Enoque e Elias nunca morreram, e todos nós vamos morrer apenas uma vez, então há uma possibilidade que essas duas testemunhas sejam Enoque e Elias. Os defensores deste ponto de vista alegam que Hebreus capítulo 9, versículo 27, todos os homens morrem uma vez, né? Desqualifica Moisés de ser uma das duas testemunhas, já que Moisés já morreu uma vez, de acordo com Deuteronômio 34, versículo 5. Entretanto, existem vários outros na Bíblia que morreram 2 vezes, por exemplo, Lázaro, Dorcas e a filha de Jairo. Então não há realmente nenhuma razão para que Moisés seja eliminado com base nisso. A terceira visão sustenta essencialmente que Apocalipse capítulo 11 não atribui nenhum nome famoso às duas testemunhas. Se as testemunhas fossem Moisés e Elias, ou Enoque e Elias,
Por que as Escrituras ficariam em silêncio sobre suas identidades? Deus é perfeitamente capaz de tornar dois crentes comuns e capacitados a realizar os mesmos sinais e maravilhas, como Moisés e Elias. Não há nada em Apocalipse 11 que exija que assumamos uma identidade famosa para as duas testemunhas. Qual ponto de vista é o correto? Não sabemos ao certo. A possível fraqueza da primeira visão é que Moisés já morreu uma vez e, portanto, não poderia ser uma das duas testemunhas, uma vez que sua morte seria uma contradição de Hebreus, capítulo 9, versículo 7. No entanto, os defensores deste ponto de vista argumentam que todas as pessoas que foram milagrosamente ressuscitadas na Bíblia, por exemplo, Lázaro, como falei em cima, mais tarde morreram novamente. Hebreus 9, 7 pode ser visto, então, como uma regra geral e não um princípio universal. Quanto às previsões da Bíblia sobre a vinda de Elias e do profeta como Moisés, o Novo Testamento deixa claro que essas profecias foram cumpridas por João Batista e pelo próprio Jesus, respectivamente. Não há fraquezas claras para a segunda visão de Enoque e Elias, pois resolve o problema de morrer uma vez. Faz sentido que Deus possa ter levado Enoque e Elias ao céu sem morrerem, a fim de salvá-los para um propósito especial. Mais tarde, também não há pontos fracos claros para a terceira possibilidade. Todas as três visões são interpretações plausíveis, mas não podemos ter absoluta certeza sobre nenhuma delas, uma vez que a Bíblia não revela as identidades das testemunhas. Os cristãos, portanto, não devem ser dogmáticos sobre esta questão. Então, meus irmãos, o que eu entendo é que essas duas testemunhas, para mim, elas são literais, tá certo? Porque elas vão morrer. E se for espiritual, então, nesse caso aí, não teria morte, tá certo? Mas como as duas testemunhas vão morrer, então, eu acredito que é literal. E para mim, a mais possibilidade aqui, tá certo? Não estou falando que eu estou certo, mas a possibilidade aqui é de que tanto Enoque e Elias, eles foram poupados da morte, Os dois foram arrebatados. Lá no Antigo Testamento, os dois foram arrebatados ao céu justamente para esse propósito. E essas duas testemunhas vão descer aqui na terra e vão levar as palavras, aí ao povo aí, tá certo? Paz e bem, meus irmãos.